Gostaria de convidar para compor a mesa de conferência de abertura do 3º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, Dr. Andrés Valle, vice-presidente da International Fiscal Association, Dr. Agostinho Toffoli Tavolaro, presidente honorário da BDF, e Dr. Sacha Calmon, presidente da BDF. Autoridades civis e militares, porventura presentes, juízes de todas as instâncias do Poder Judiciário, professores de Direito e disciplinas afins, senhores e senhoras dos órgãos de representação da ABDF, sentiu o senhor secretário-geral da ABDF, Dr. Gustavo Miller Brigagão, que simbolicamente faz parte da presente mesa, senhores e senhoras presentes ao evento, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro, damos-lhes as boas-vindas a este congresso e desejamos que tirem dele o melhor proveito possível. Devo dizer que, ao meu lado, se encontra o Dr. Andrés Valle, vice-presidente do Comitê Executivo Central da Associação Fiscal Internacional, ex-presidente do braço peruano da IFA, ex-presidente do Instituto Tributário Peruano, sócio da Ernst Young para a América Latina, está sediado ora em São Paulo, e professor de Direito Tributário e de Imposto de Renda da Pontifícia Universidade Católica do Peru. A seu turno, no extremo da mesa, temos o Dr. Agostinho Toffoli Tavolaro, advogado de larga nomeada e vasta experiência jurídica, professor de Direito Internacional, Tributário e Empresarial da Pontifícia Universidade Católica em Campinas. Foi presidente da ABDF no período de 1996 a 1998. É vice-presidente da ABDT, Academia Brasileira de Direito Tributário. Vice-presidente da IFA durante o período de 1983 a 1985. É diretor nato do ILADIT, Instituto Latino-Americano de Direito Tributário, com sede em Montevidéu, titular da cadeira 38 da Academia Paulista de História e presidente da Academia Campinense de Letras desde 2007. É escritor de História e Literatura, além de Direito. Estes são os membros da mesa. Assim sendo, dou início aos nossos trabalhos, sem maiores delongas. E, por primeiro, como não poderia deixar de ser, o nosso ilustre amigo e professor peruano,
tem a palavra para proferir a sua conferência, conforme consta do programa oficial deste conclave. Com a palavra, Andrés. I'm still not fluent in Portuguese, so please allow me to speak in English today. First of all, I want to thank Mr. President, you and the IFA Board of Directors for inviting me, for being here and together in this special event representing IFA Central, representing our President, Mr. Purus Kaká, in this great event. And also to recognize Professor Recente contribution to our profession in different perspectives. First of all, his academic contribution, developing the new generations through his work as a professor at the university. Then, as an independent tax advisor, funding Ulloa Canto Abogados, a prestigious law firm here in Rio and Brazil. And third, for his contribution in our institutional world, working for IFA, not only in Brazil, but also worldwide. So my special recognition for him on behalf of IFA Central and our President, Purus Kaká. I've been invited to speak about how do I see the tax system in the next 25 years. So let me give you a personal life example to see how we can easily predict the next 25 years. 12 years ago, I was a tax professional, single, living in Peru, working for Arthur Andersen. And I thought at that time that will be my lifestyle forever. However, 12 years later, I'm married. I have a 4-year-old child. He was born in the US. He was born in Texas. He was born in Round Rock. And I no longer work for Arthur Andersen. And more especially, I thought that we'll live forever in Peru. And now I have the privilege for living in this wonderful country. So for all the welcome that have given to me by the Brazilians, many, many thanks. I and my family are so pleased to live in this wonderful country. Thank you very much. So with that said, how can I easily project the next 25 years if I couldn't project my life 12 years ago? Very difficult, right? However, what I think we can do together is to analyze what will be the main variables that will have an influence in our tax system in the coming years, and more especially in our tax profession. I'm not sure how the tax system will look like in 20 years or so, but what I am sure is our tax profession is changing and changing dramatically. The tax profession in 10 years from now will be totally, totally different. And I think we all need to be prepared. So let's go over together the main variables we think will have an influence in our tax profession and in the tax system in the coming years. For that, we will basically analyze where we are today, but more importantly, the drivers of the tax policy and where we are heading to in the coming years. So, based on that, we'll review what's happening in the world, the shifting global economy, how the globalization is impacting our world, as tax professionals, and then how the tax policy is responding to that in terms of
tax competitions versus tax revenue collection, in terms of the debate of the fair share, what the role of the tax administration is and will be in the coming years, and then what will happen after. So with that, let's move to the, first of all, to the demographics and globalization. No, I'm fine. So first we need to recognize that our countries' share in the global trade has significantly increased. Our companies, I'm speaking about Latin American companies now, more than ever are going outbound. And this is changing our world. We used to be capital importers, but we are no longer capital importers. Now, our companies, Brazilian multinationals, Chilean multinationals, Colombian multinationals, Mexican multinationals, are going outbound. So the taxation is different and the needs are different. And we also have resources moving across countries. Resources are no longer staying in Brazil. For Brazilian multinationals, we have resources abroad. For Brazilian multinationals, for all Latin American multinationals, we have capital moving from one place to the other, and we also have international intellectual property moving from one place to the other. On top of that, as we can see, there's a growing population, however, and the mid-class emerging, and that's really good. However, what is really important is the level of social unrest. Social unrest means unsatisfied population. And this is increasingly having an impact in our world in Latin America these days. We can see some protests here, but you can also see some protests in Chile, in Peru, in Mexico. So all over Latin America, social demands are now being expressed in the streets. And this factor, as we will see, will create a significant impact in our tax policy for the coming years. With that said, what will happen? All of these things will create probably three things. One is changes in legislation. Number two, changes in the way we enforce legislation. And number three is how multinationals and companies react to those changes in rules and how to apply the rules. We can easily see that most of the Latin American countries are now facing tax reforms. We are having tax reform in Brazil, medida provisoria, Meia 27. We're having tax reforms in Chile. The top priority for Bachelet was a tax reform. We had a tax reform 1 year ago in Colombia, 2 years ago in Peru, last year in Mexico. And all of those changes are creating totally different conditions for tax administration, for business, and for the profession. But it's not only about the new laws. It's about how to apply the new laws. And we, more than ever, we can see that authorities more and more are looking at the companies with a global lens. What it means is that not only focusing on domestic activities, but also in international activities. And why? Because our companies, as we mentioned at the very beginning, are going abroad. They have transactions overseas, they have subsidiaries overseas, they use treaties, they use small places for doing business and generate high profits. So now, tax administrations are very much aware about that and are focusing on that. The other thing is that, which is very important, is in most cases, since we will have new rules, there will be lack of presence, lack of common understanding of the law. And when that happens, it creates uncertainty in the taxpayers, as well as in the tax administration. So this is the new word. New rules, uncertainty on how to apply the law, lack of presence. One thing that, and that's very interesting, if we link
this with the tax with the tax system in Brazil and the Supreme Court resolution is very interesting. But when we see lack of available appeal system, which is a characteristic in some countries, we know that now in Brazil, because of Súmula Vinculante 221, taxpayers are allowed now to appeal without a guarantee. And that's very interesting because this is part of the rights that taxpayers have. It's just a reference to connect what's happening in the world with the Brazilian world. In fact, my word now. And then how those changes are impacting the enterprises, the companies, the multinationals. I do think, first of all, companies need to have local resources with international knowledge. And that's a big problem. Because what we have had for years is local technicians with domestic view. And we no longer need that. We need some local technicians, but we now need tax experts with a broader vision. And there is a lack of resources in all of our Latin American markets. The second thing, more than ever, it's important to have a good relationship with the tax administrations. And this is a two-way street. On one side, we had administrations that, for very good reasons, do not trust on the taxpayers. And we also have taxpayers that for some reasons they do not trust and they do not share information with tax administration because they think that that information will be used against them instead of being showing transparency. And then, what is very, very, very important is that we have no protocols for monitoring change. What it means is that the changes happen and there are no protocols, internal protocols within the country to share views between tax administration, government, and taxpayers. Now we know that there are some activity in the Congress, Medida Provisão Brasilia, which is very, very positive to listen to the taxpayers. But this is not a common thing. This is not a pattern still in Latin America. So in most of the cases, changes are driven by governments. So with that said, what are the ramifications in terms of investment versus revenues? In other words, all countries, all Latin American countries still need private investment for growing. We all need that. And we need to attract these foreign investors. However, we need to have tax collections. So we need to increase the tax collections, but at the same time, we need to generate more revenues. And we need to attract the foreign investors. So what the challenge is, how flexible we can be, being more attractive and at the same time collecting more revenues. When is good to increase collections, when is good to be more attractive. That's a thing that is extremely important that we have to be aware of. There is one thing that is also very important for some Latin American countries. And let me say it in this way. If the competitive pillars of an economy are strong, for instance, we in Latin America, natural resources, we have natural resources, mining, oil and gas, agribusiness. We're very strong on that. If we're strong enough with that, we are more able to impose higher taxes to business. And why is that? Because the rate of return after taxes is still very good. So we have a competitive advantage. What is our disadvantage? Our disadvantage, as in Latin America in general, is we are not predictable. And when we are not predictable, that creates uncertainty. And when you have uncertainty, you discount your profits because you do not know how the law will be applied in the future. So these are the variables we have to take into consideration. And more than that, there is social unrest. People are unhappy in our countries. So, with that, what happened?
there is a huge inequality in our countries. Even before crisis, the top earners make more money. And even though we have a bigger middle class, in our Latin American countries, we still have poor population. And this population is pushing really hard for getting education, for getting health care, and for getting the same opportunities to achieve, to have a different social scale and different economic patamar. And for doing that, we need resources. So the point is, we need resources for our population to give education, healthcare, security, whatever, but we also need to be more competitive, and this is the balance. And the other point is, that is extremely important, and is that we need education, because in 10 years from now, country growth will not be necessarily based on investments, but will be based in productivity. So we need better technology, we be better educated professionals and technicians, and for that we need education. So we need to balance both. More attractive to generate growth, to generate taxes, to pay education, to support people, but also to compete with other countries. Because what is funny here is that we all see the globe as a globe. The globe is flat, the world is flat, resources can be moved. But politicians tend to see their own territory and to protect their own territory and to get as much as they can from the taxpayers to invest in their local countries. If they do the right thing, obviously. We are not so sure about that yet. And then the other point is that we need to be extremely focused on how to tax these big taxpayers worldwide, and also how to tax what we call the high net worth individuals. Because it's very funny, because we all, when our employer withhold our taxes, we pay income tax, and we pay very high. But the high net worth individuals do not necessarily have a very high effective tax rates. So we need to chase them, and they have to pay their fair share of taxes. Finally, there is another element in this equation. Let me see where it is. Ooh, I lost it. I lost it. But what I can't forget is that what is extremely important now, more than ever, is a tax reputation. And this is the last one. Why tax reputation is important? Because in the past, because of the privacy of the tax information and the confidentiality of the tax information, no one knew how much taxes we pay. Now, these have changed. On one hand, people is much more interested in knowing what resources are available for the governments, how much money taxpayers and these big multinationals are paying, and on the other hand, governments are using that tool to push taxpayers to pay. Because we know that if we have the media against us, if we have the population against us, price of the share will go down. And that this is a variable we didn't have 3 years ago, but now it's extremely, extremely important. So in summary, the world is changing dramatically. We're global. Countries has debt, countries has deficit, and they need resources for that. There is a social unrest, and governments need to address those demands from the population. We need to provide education, security, healthcare, everything. This is one element,
one side. On the other side, we need to be more competitive. We need to attract foreign investments to grow, then to generate more employment, and then to collect more taxes, to pay education, etc. So these are the variables we're facing now. So how all of these variables will change our world? I'm trying to honor the time. What are the drivers for the change? If we look at what we have seen, the drivers are, first of all, changes in the global trade. We are more active in the marketplace now, in the global trade. And we as Latin American countries have a word now. And that is basically shifting the power of economy and influence. The other thing which is extremely important is aging of the world's population. Some countries will not have enough resources to fund their pension plans because population are aging and they do have new population to generate revenue to pay those pensions. In 30 years, based on the statistics we have, that will happen to Brazil. In 30 years. Not now, but in 30 years. What are the other drivers? Urbanization, climate change, and very importantly, democratization. And those drivers will significantly push, all the stakeholders will significantly push the government, tax administration, the Congress, companies, taxpayers, and tax advisors. And those drivers will change our world. So how do we see the outcomes? First of all, we know that infrastructure demands will be increased in the coming years in all of our countries and will go private in most of the countries. We know, as we said, that aging populations will put pressure on healthcare, welfare, and pension spending, so we need more resources. We know that the climate change will affect some countries, especially the poorest countries, significantly India and Africa. And how those changes will impact our world. First of all, we need, and this is extremely important, one of the areas where we see the governments to fail is greater efficiency in spending, expenditure, and tax reforms. We all criticize how the government spends money. So in the future, what I see is if they want to be government, they need to have a very, very professional programs and ways on how to spend money. And this is a change that I can tell you I can see. The second one is we have to have stronger fiscal institutions, which means that those institutions will have policies over time, no matter what political changes we make in countries, those fiscal institutions and policy will remain. We have to be predictable, and we should have these very strong institutions to guarantee the foreign and local investments. We need to grow, and we need to be friendly. For being friendly, we need to build trust. And trust, from our perspective, is a key element of the future. So far, we have no trust. And we need to cooperate and to build trust together. So, with that said, what are the potential changes in our tax world? First of all, there's a dispute between lower corporate income tax rate and increasing consumption taxes. That probably increase tax collections and be more attractive for foreign investors. But as I said before, when we have strong pillars in our economy that make us attractive
from my perspective, this has to be, this will have a moderate impact. Because on the other hand, consumption taxes affect more the poor population, are regressive, and we know that. So from my perspective, this is an element that every country will balance. The second thing is alignment of tax burdens. That's, to me, very, very difficult, because country needs are in totally different levels. So we cannot have the same tax burden in each country if we have totally different realities. So the way I read this is that in the future, we will have different tax systems, and those different tax systems will continue to create some loopholes that can be used either by tax administration or taxpayers. I do not see that in the midterm we'll have an homogeneous tax system in the world. I don't see that at all. The third is we will have more mobility in our tax base. Intangibles, people, intellectual property can be moved, but at least we should have a system that ensures that taxpayers are not taking advantage of moving those assets, resources, and property to avoid taxation. But this is becoming more and more important. Old wine in new bottles? I don't think so. I think that the tax word have changed. And from my perspective, the most important thing is that people awareness about tax. 5 years ago, population didn't pay any attention on taxes. Only tax specialists understand what's happening in the tax world. Now, when you open one of the most important magazines here in Brazil, 2 weeks ago, page number 3, you see the name of a taxpayer saying that they have paid 800 million reais in Brazil for income tax. When that happened in Latin America? That they are saying that they are declaring that they are expressing them in the press that they are paying. They are making this public. Why? Because they want to protect their brand. And more paying taxes will be synonymous to protect their brand and reputation in the marketplace. And this is a big change that will continue in the future. And then, 2 things to conclude. Tax administration will certainly need to change the role. The relationship between taxpayers and tax administration need to change. On one hand, taxpayers need to be more transparent, need to share more information, need to be more cooperative, need to be more collaborative with tax administration. On the other hand, tax administration should be more predictable, should rely on taxpayers, and should co-develop a relationship between themselves. And finally, how I see our tax profession. I think that our tax profession 10 years from now will significantly change. If we think that the former structures that we propose to clients, complying all the legal requirements, but without substance, will prevail, will not. If we think that we can provide advice without having any consequence of our advice, I don't see that anymore. I see taxpayers now very much aware about the rights they do have when they get advice. And I see that in the next 10 years, it will evolve in a trend that taxpayers will blame and sue tax advisors if they do not provide the proper advice. I also see that more and more information will be public. I'm sorry for being that transparent, but that's the way I see it. More and more information will be available. So precedents, rules, everything will be provided by the tax administration. Tax returns will be prepared by tax administration, more and more and more. So this kind of sharing information for preparing returns will be more and more low-value service. So whoever provides that service needs to be prepared to have a more flexible cost structure. And finally,
if we think that not having relationship with the tax administration will not have any impact in our profession, I do think that that's the wrong answer. I do think that more and more tax advisors need to build good relationship with tax administration. And for doing that, they need to have knowledge. They need to be updated, not only what's happening in the world, in the country, but what's happening in the world. And the most important thing, from my perspective, is we need to be reliable. If we will trust each other, we'll be able to help business, we'll be able to help tax administration, we'll be able to help taxpayers, and we'll be able to help the world. Many, many thanks for spending this time with you today. Thank you. Com a palavra, o Dr. Agostinho Toffoli Tavolaro, que fará uma retrospectiva da vida institucional do Instituto Brasileiro. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente da nossa casa, vice-presidente da IFA. Gente, eu sou italiano, né? Descendente de italiano. Quando eu estiver falando longe do microfone, me avise para voltar perto, viu? Porque na academia que eu presido, eu uso agora microfone de lapela. Porque eu falo para cá, para lá, e o microfone na mão ou na frente, olha, são um obstáculo tremendo. Mas eu vou falar para vocês hoje aqui, vou passar fotografias, mas nada que isso. História é muito bonito, é muito gostoso, eu adoro história, mas temos que ver também que história tem que ter um atrativo especial. O atrativo especial, nós estamos falando de 65 anos da ABDF. Ou seja, quando a ABDF foi fundada, eu tinha meus 10 anos de idade, gente. Calculem já daí para frente onde é que eu estou, né? Mas eram apenas 10 anos de idade. Então, o que acontece? Acontece que nós temos que rememorar muitas coisas. Eu vou mostrar fotografias aqui de gente que vocês estudaram no livro e talvez nunca viram a cara deles. Vamos ver agora algumas delas, nem todas. E depois eu vou passar vocês também. Por favor, vocês não se identifiquem dentro delas. Vocês vão estar em algumas delas. Talvez nem reconheçam. Porque, vejam, nos casos mais antigos, como os nossos, por exemplo, a neve do tempo marcou o nosso cabelo, né? Ou o vento dos tempos levou os cabelos, que é pior ainda, né? Mas estamos aí, então. A primeira coisa, então, vamos falar da BDF. O primeiro slide. É o meu aqui? Esse é o grande problema, viu? Tecnologia comigo é um desastre, não é? É o de baixo, meu bem? Opa, achei. Eu não posso falar da BDF sem antes prestar uma homenagem e falar do Gilberto de Ulloa Canto. Gilberto foi nosso presidente durante 27 anos. Foi fundador também da BDF. Mas, aliás, e o nosso presidente aqui está voltando atrás. Ele está chamando a nossa BDF de Instituto Brasileiro de Direito Financeiro. Opa, apertei alguma coisa errada aqui de novo. Olha, meu Deus do céu. Voltando, está aqui. Voltei. Meu bem, você vai mesmo? Segura para mim, vai. Quando eu falar você muda, viu? Porque eu sou um desastre. Tecnologia, para mim, eu devia ter trazido minha netinha de 12 anos, porque ela me ajuda tremendamente nisso. Mas, voltando então a falar do nosso assunto. O Gilberto foi presidente nosso durante 27 anos. Foi fundador, em 1949, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Financeiro. Instituto. Nós vamos chegar lá depois, hein? Porque mudamos o nome para a associação. Mas
E por que nós fundamos o Instituto Brasileiro de Direito Financeiro em 49? Gilberto frequentava o Cassino da Urca. Como ele mesmo dizia, Agostinho, eu não ia para jogar, não. É que com a ficha do cassino, eu entrava, assistia os shows, Carmen Miranda, aqueles shows famosos, e mais do que isso, o buffet era de graça. Então, mas ali ele se encontrou, viu, Andrés? Ele se encontrou com o Mitchell B. Carroll, que foi o presidente da IFA, fundador da IFA, em 1939. E ele se encontrou no Cassino da Urca com o Mitchell B. Carroll. E o Mitchell B. Carroll disse, por que vocês no Brasil não têm um branch, não têm uma filial da IFA? Vocês deveriam ter. Mas nós não tínhamos nada, juridicamente nada, não tínhamos nada. Então o Gilberto ficou com aquela ideia e resolveu, então, junto com Tito Rezende e outros, fundar o Instituto Brasileiro de Direito Financeiro. Financeiro porque naquele tempo também, a distinção entre tributação fiscal e finanças era muito difícil. Não, quase não se falava nisso. Então, deu o título de Direito Financeiro, nome que nós usamos até hoje. E o que mais acontece, então? Gilberto teve, com Tito de Rezende, a ideia, então, de fundar esse instituto. E, fundado esse instituto, nós fomos admitidos à IFA, Andrés, fomos admitidos na IFA, nós fomos o 6º país a ser admitido na International Fiscal Association. Quando nós entramos na International Fiscal Association, existiam apenas 5 países que eram, deixa eu ver, eu devo ter escrito por aqui alguma coisa, né? Mas era fácil dizer. Eram Europa, França, Estados Unidos, Bélgica, Itália e Inglaterra, se eu não me engano. Holanda. Bom, era a sede, né? A sede da IFA em Amsterdã. Então, nós tivemos ali, então, nós fomos o 6º país, no mesmo ano que foram admitidos também Suíça e Suécia dentro da International Fiscal Association. E é muito interessante porque as reuniões, fundadores, só para dar nome para vocês, de livros que vocês todos estudaram, foram fundadores, entre outros, o Tito, o Fernando Rudes de Leite, o Rubens Gomes de Souza, o Rui Barbosa Nogueira, Eumano Cruz e Erimar Carneiro. E era interessante, porque presidente Tito Rezende, durante 17 anos também da BDF, Tito Rezende faltava muito às reuniões, mas Erimar Carneiro dizia, olha, vamos mudar o nome do instituto. Em vez de chamar de instituto, vamos chamar de instituto. Fica muito mais fácil, porque é o Tito que está tocando tudo aqui, ele e o Gilberto. E a coisa ficou assim, então. Bom, depois do que tivemos, então, aí, o Instituto começou a trabalhar bastante e nós tivemos uma série de livros que nós estudamos, principalmente aqueles mais antigos, mas todos vocês também. Nós tínhamos os livros do Rubem, de quem? Do Aliomar Baleeiro. Tínhamos o do Aliomar, mas antes dele, você tinha o primeiro livro de direito tributário, foi de São Paulo. Amilcar Falcão, daqui, o fato gerador, mas do nosso amigo que faleceu também. Agora, poxa vida, a memória está boa, viu, gente? Só preciso... Olha, eu detesto ler. Aliás, eu não estou na minha lista dos melhores autores, viu? Eu escrevo e não leio de novo. Detesto. Você fala do Viveiros de Castro. Como? Viveiros de Castro. Viveiros de Castro, de 1905. Isso. Era um livro muito antigo até. Mas, na verdade, o primeiro compêndio de direito tributário que nós tivemos foi o do Rubens Gomes de Souza, que foi o principal daquele tempo, que foi fundador também. E ali nós tínhamos, então, uma série de coisas que foram feitas na época, inclusive um dos livros publicados pelo IBDF ainda, foi o Codificação do Direito Tributário, que era o debate sobre o anteprojeto do Código Tributário. E que vários dos nossos autores daquele tempo escreveram sobre o assunto e se distinguiram, então, dentro do direito tributário. O que é interessante também é notar que 3 dos nossos sócios, Gilberto, Rubens Gomes de Souza e Gerson Augusto da Silva, redigiram o anteprojeto do Código Tributário Nacional,
que deu margem a uma série de discussões dentro do Instituto. Tributaristas daquele tempo ainda eram um círculo fechado. Aliás, continua até hoje, hein? Não é tão grande assim o círculo, não. Mas, então, nós tínhamos, então, posteriormente, agora sim, senhor presidente, o nome Instituto foi mudado para Associação Brasileira de Direito Tributário, apenas para não se confundir com o Instituto Brasileiro de Direito Florestal, IBDF. Nós éramos IBDF, passamos então a ABDF, inclusive porque, a partir de um certo momento, o governo passou a reservar as designações BRAS, por exemplo, somente para organizações governamentais. Bom, agora sim nós temos... Meu bem, você muda para mim um pouquinho agora? Nós tivemos, então, esse daqui é o primeiro encontro que houve, latino-americano, e eu vou mostrar a vocês. Eu preciso do comando agora. Nós temos alguém aqui. Opa, mudou de novo. Mas agora. Volta como? Aqui? Você volta para mim? Ótimo. Vamos lá. Esse daí. Isso daí é uma reunião em Montevidéu dos tributaristas latino-americanos. Entre outros aí presentes, nós temos, eu não identifiquei todo mundo, mas é o Rubens Gomes de Souza, aqui, o Ramon Valdez Costa, aqui, o Juan Carlos Peirano, aqui, o Rui Barbosa Nogueira, aqui, Aliomar Baleiro. Me disseram que era ele, eu não consigo. Se alguém puder identificar, é ele mesmo, né? Aliomar aqui, e outros tantos que, sinceramente... Vocês vão ver uma série de fotografias que o nosso problema é que ninguém legenda a fotografia, né? E depois querendo que a gente lembre quem é quem. Ok, bom, nós tivemos então a BDF assim, em seguida, essa foi a ideia de uma associação latino-americana, apenas latino-americana. Nós vamos voltar a ela depois, quando falarmos do Hilarity. Mas o que tivemos então a partir daí? A partir daí tivemos não estou mexendo nada. Você que está mexendo agora, né? Ótimo. Eu só uso o laser point. Ótimo. Então, daí tivemos o quê? Os trabalhos da BDF, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Trabalhos esses que tiveram como ponto principal o primeiro Congresso Nacional de Direito Tributário, em 1979. Eu estou com um papel grande aqui, porque eu escrevi que eu vou ter que publicar. Não vou ler de novo, não, pelo amor de Deus. Mas vou ter que publicar isso daqui, porque, vejam, o grande problema do Brasil é a falta de memória. Pesquisando história de um modo geral, nós vemos que o brasileiro se esquece daquilo que tem. E quando alguém morre, então, pior ainda. E a minha preocupação em escrever esses 65 anos agora é que muitos daqueles amigos nossos que muitos de vocês conheceram já não estão mais aí, nem para nos dizer alguma coisa sobre isso. Então, realmente, temos que mencionar tudo isso a todos. Então, tivemos ali uma série de expositores. Aliás, o Gustavo não está aí não, o Gustavo Miguel de Mello, né? Ele vai falar nesse congresso agora também. Mas o Gustavo chegou a ganhar um prêmio como autor juvenil de direito tributário naquele tempo. Mas tivemos, então, aspectos discutidos aqui em 79. Imagine qual foi o primeiro? 79. Reforma tributária. Novidade, né? Novidade. Reforma tributária que discutimos até hoje. E não vamos chegar a ela tão cedo, ainda que o André haja mencionado as discussões sobre tributação em geral e as mudanças que existem, mas reforma tributária visceral não vamos ter jamais. Não acredito. Politicamente não existe essa possibilidade no Brasil. Também nos outros países de um modo geral. Também nos outros países de um modo geral. Mas tivemos já aquele tempo, estou falando de 79, o Otávio Gouveia de Bulhões, que era ministro naquele tempo, o Paulo de Barros Carvalho, o Alberto Xavier, o Ives, o Alcide Jorge Costa, o Geraldo Ataliba, nomes que nós estamos acostumados a ver, estudar, e muitos de nós convivemos com todos eles. Depois nós tivemos ainda o programa comemorativo dos 20 anos do Código Tributário Brasileiro,
Isso depois, em 86, e ali tivemos a presença do Victor Uckmann, da Itália. Aliás, eu não sei se alguém pode dizer, Helena, o Victor está vivo ainda? Tá. Minha filha fez estágio no escritório dele, lá atrás. Ele está com 90 e lá vai pedrada. 92, está aí. Bom, tivemos então o Roland da Suíça, o Augusto Fantozzi e o Valdez Costa. Depois tivemos ainda a outorga ao nosso Ricardo Lobo Torres de um prêmio pelo livro dele, Direitos Humanos e Tributação. Isso também lá atrás. Tivemos também a presença em São Paulo da nossa... Bom, a BDF fazia as suas reuniões almoços. Até hoje já são quase 2.000 reuniões almoços aqui no Rio. Em São Paulo nós tivemos um período grande também, que mais de 300 foram feitas pelo Djalma de Campos, posteriormente pelo Antônio Carlos e eu, e hoje quem está fazendo é a Ana Cláudia Utumina. Então temos isso daí bastante coisa. Depois entramos no ILADIT também. O ILADIT, que eu mencionei para vocês, essa fotografia, é o Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Não era Instituto Latino-Americano de Direito Tributário. Pode passar adiante, por favor. Vamos ver onde é que nós chegamos lá. E o ILADIT organizou, então, as jornadas Luz-Hispano-Americanas de Direito Tributário. Aqui eu estou falando da terceira jornadas Luz-Hispano-Americanas de Direito Tributário. Aqui talvez vocês já reconheçam, os mais antigos ou aqueles que já viram fotografias, reconheçam algumas das pessoas que estão aqui. Na verdade, olha, foi o meu primeiro congresso. Cheguei aqui no congresso em 68, cheguei porque o Rui Barbosa Nogueira, que me havia, com quem eu tinha feito minha tese de especialização em São Paulo, falou, Agostinho, por que você não vai ao Rio para o Congresso Internacional? Eu nunca tinha entrado num Congresso Internacional na vida da gente. Naquele tempo não tinha tanto congresso assim. Raquel, você está achando alguém já aí? Identificou alguém? Gustavo, essa dou eu, hein? Você já tinha nascido? Não tinha, né? Você não tinha nem nascido ainda, em 68? Não tinha nem nascido, gente, tá vendo? As más línguas são tristes, viu? Tá. Bom, aí, olha, gente, outro dia eu mostrei uma fotografia dessa, eu não estou nessa fotografia ali atrás, é uma cabeça ali atrás, só mais nada. Mas a minha... Eu jogava muito tênis naquele tempo, eu era preto. Outro dia uma secretária no meu escritório viu e falou, doutor, mas quem é esse pretinho que está aqui? Era o próprio. Bom, vocês vão ver depois que tem fotografia minha assim ainda. Mas aqui nós temos uma série de pessoas, alguns são nomes internacionalmente conhecidos. O Condorcet está aí também, mas eu vou voltar com o Condorcet depois numa outra fotografia. Adiante, por favor. Bom, aí já em 83 tivemos as Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário. Ainda não era ILADIT. Aqui já, que foi aqui no Rio. Aqui temos uma fotografia Geraldo Ataliba. Quem? César Maia, que eu acho que estava aí porque ele era secretário do estado da Guanabara, qualquer coisa assim, se eu não me engano. Aqui o Gilberto presidindo, o Tarcísio Neviani já faleceu, o ministro Cordeiro Guerra. Tá? Pode tocar, por favor. Mas me ajudem, por favor, viu? Aqui, esse é o Van Horn. Esse é o Reig da Argentina, a esposa do Gilberto. Tarcísio, eu. Olha, não consigo identificar todo mundo. Adiante. A Condorcet, a esposa, é o ministro Cordeiro Guerra. Pode tocar. Aqui o Mairo, que foi secretário-geral nosso também. Esse é o Pedro José, né? Certo. Adiante ainda, por favor. Aqui o Gustavo presidindo uma das mesas, Gilberto, Pedro José ali, Geraldo Ataliba ali. Adiante. Van Horn, Gilberto, Ives Gana da Silva Martins, eu. Bom, não é novidade, né? Adiante. Luiz Fernando Teixeira Pinto, Rubem Branco,
O Veirano deve estar aparecendo em seguida. Quer ver? Ah, o Pinheiro Neto. Alberto Xavier. Esse menino aqui vocês conhecem, né? Adiante, por favor. Luiz Fernando e Condorcet. Adiante. Veirano, Rubem Branco e Luiz Fernando, Gilberto ali no canto. Aloísio. Olha, tem mais gente. Aqui é o Marcos Abramo, não é? É o pai dele? Ah, é, tem razão, é o pai. Adiante, por favor. Outra. Aqui. Os jovens. É Ivani, né? Você e Simões. Adiante. Aqui, o Pinheiro Neto, né? Você aqui também. Esse não identifico, Gilberto. Quem? Ah, Paulo Aragão, tá certo. Essa daqui, depois nós tivemos em... eu entrei na IFA, no comitê executivo, e com a minha entrada na IFA, nós aumentamos a nossa participação internacional. E fizemos, em 79, o convite para que fizéssemos... Oh, sou eu que estou apertando? Volta. Oh, aí. Para nessa que tem aí. E fizemos, então, um convite para que tivéssemos... Em 79, fizemos um convite para que tivéssemos um congresso da IFA no Brasil. Discutiu-se isso na IFA, e em 81 se decidiu que esse congresso seria no Brasil em 89, e a partir daí começamos a trabalhar mais e mais. Em Bruxelas, volta anterior, anterior ainda é anterior. Mais uma, para trás. Aí. Isso daqui é uma fotografia de Bruxelas, que nós levamos um grupo brasileiro e fizemos lá, então, a apresentação no congresso seria dali a 2 anos. Aqui, gente, pai desnaturado é uma tristeza, né? Peguei essa foto aí e tive que perguntar quem era a moça na minha frente. Sabe quem era? Minha filha. Adriane, eu não lembrava, mas é ela mesmo. Tá, bom, hoje está diferente, né? A Fanny Bonzon, que era brasileira, mas advogada no Rio, o Musnik, a esposa dele, Luiz Fernando e as 2 senhoras da organização do Congresso. Adiante. Gilberto recebendo isso já em 88, a bandeira da IFA, porque em 89 o Brasil iria, então, sediar o Congresso. Aqui o estande que nós montamos, então, lá em 88, em Amsterdã. Nesse ano fizemos, inclusive, um carnaval brasileiro. Conseguimos montar lá, no nosso estande, alguma coisa. Aqui Gilberto também, e o Van Horn. Adiante, por favor. Depois tivemos várias jornadas do Instituto Latino-Americano, agora já Hiláriat, Instituto Latino-Americano, do qual o Gilberto foi presidente, o Geraldo também foi, eu e o Condorcet fomos presidentes também. Aqui tem... o Marco Aurélio, né, o ministro. Tá. Como? Pode voltar, por favor, vamos ver. Aqui, né? Isso foi na Bahia, no ano 2000. Adiante, por favor. Agora chegamos a alguma coisa que vocês podem identificar melhor, porque já são os mais jovens, podem identificar alguma coisa. Aqui temos quem? Esse é o Lapazza, Gustavo. Pode ir, mais devagar só. É a Misabel, volta uma, por favor. Eu acho que ali é a Misabel, não é? Certo. Adiante, por favor. Aqui, Gustavo. Adiante. A mesa aqui. Bom, é um dos aspectos da mesa. Pode tocar, por favor. O Ricardo Lobo Torres. Pode ir. Pietro Donino, que foi presidente da IFA. Aqui na plateia, é aqui que alguém se identificou. Misabel está aqui, né? Bom, Adilson. Já sem cabelo. Ok. Moisés Axeraldi, de São Paulo. Eu fui catando meio aleatoriamente as fotografias, viu, gente? Por favor, pode. Esse jovem aí, vocês conhecem, Gustavo. Viu, Gustavo? Estreia, Gustavo, na tribuna naquele tempo? Já tinha sido, já.
Adiante. Aqui o Ricardo, eu e o Noboa. Bom, aqui é a relação dos presidentes da BDF, então, que tivemos. O Tito Rezende, nesse período, o Gilberto, posteriormente eu por 2 anos, pode voltar. Condorcet, Ricardo Lobo Torres e o Sacha, que está aí, né, Sacha? Você está com pontinhos, viu? Não sei. Bom, vejam, gente. Adiante agora, por favor. Agora, eventos mais recentes da BDF. Eu vou pedir a vocês que identifiquem para mim. Porque... Opa, aí. Não, para frente, por favor. Ah, eu que apertei, desculpa. Vamos lá. Tá certo. Para frente, por favor. Opa, volta mais uma. Tá. Mais uma, voltando ainda. Bom, aí. Mais uma aí. Todos. Tá aí. Qual é? O anterior? Quem era? O Tron? Deixa eu ver. Volta o Tron, deixa eu ver aqui. Do lado do Gustavo ali, né? Ah, é o Tron ali? Está bem diferente já. Ok. Aqui também. Aqui, né? Michael Lang. Nosso grupo aqui. Adiante. Gustavo. Marcos. Kees van Rad. Como? Kees van Rad. De acordo com as meninas daquele tempo. Aqui, o Alberto, né? Xavier. Aqui. Tá, André. Aqui é o presidente, né? É você, viu? Sacha, você está aí? A fotografia está boa. Aí, está aqui o Heleno, né, Heleno? Que depois está aqui também. Aqui o grupo todo, né? Adiante, por favor. Uma cena do auditório. A BDF conseguiu ter um auditório, uma sede própria e um auditório em função das receitas advindas do Congresso de 1989. Nós tivemos um superávit naquele tempo e esse superávit serviu então a que a gente pudesse adquirir a sede própria. Aqui já, na IFA, né, Antônio Carlos? Isso. Adiante. No Japão, né? Aqui, desculpa, não saiu bem, não. É você, né? Ok. Também outra fotografia geral, da... Está aqui, né? Tá difícil. Pode aumentar? Não, né? Não, não. Tá. Ah, está aqui o artista, né? Adiante, por favor. Outra foto. Antônio Carlos, aí? Ó, o Vexara aí também, né? Tá. Num close famoso, está dando autógrafo, não? Está aí. Adiante. Bom, esse daí é o fim. Senhores, a ideia era mostrar para vocês o que foi a IFA nesse período todinho. Perdão, a BDF. E o que mais ela foi nesse período todinho. Na verdade, a nossa entrada na IFA, nós temos tido em todos os congressos da IFA, desde 1974, o primeiro relatório nacional que foi feito pelo Erimar Carneiro, em 1952. Depois, a partir de 74 até hoje, nós tivemos 70 relatores de sócios da ABDF apresentando relatórios nacionais. Tivemos o Condorcet como relator geral no Congresso de 1989. Vamos ter ainda em 2017. Gente, eu estou um pouquinho, 200 anos atrasado só, né? Mas em 2017 vamos ter o Congresso aqui no Brasil. Precisamos do trabalho de todos vocês. É um trabalho que é fundamental para que o Brasil se afirme
dentro do concerto das nações na área tributária. A ciência tributária exige de todos nós dedicação e trabalho. Nós já sabemos disso. Trabalho e dedicação não são novidades para nós. Mas temos que realmente enfrentar esse desafio. E esse desafio não é o desafio dos antigos agora. São as novas gerações. Vocês é que vão ter que trabalhar com isso. Vão ter que se dedicar a isso. Nós, os que estivermos aqui ainda, se estivermos aqui ainda, estaremos apenas falando alguma coisa, tentando orientar, lembrando os problemas que nós tivemos no passado. Mas, na verdade, esse é um trabalho que se impõe. Esse é um trabalho que, principalmente, faça a apresentação do André, com as novas tendências que nós temos de tributação, as peculiaridades de cada país e os problemas sociais que estão envolvidos em todos os nossos aspectos da vida. E no Brasil, os problemas decorrentes da Constituição são fundamentais para que se tenha a orientação do andamento da tributação no Brasil. A senha fiscal, ele mesmo mencionou, André, que isso vai aumentar. Ou seja, a cobrança vai existir cada vez mais, e aqueles limites de tributação de que se falava no passado, os autores alemães, Parkinson na Inglaterra, esses limites de tributação estão sendo estendidos de tal maneira que, na verdade, o grande problema da sonegação fiscal hoje é a apreciação pelo empresário, de um modo geral, se é mais barato deixar de pagar o imposto ou pagar o imposto. Realmente, esse é o grande problema que nós enfrentamos. Desafios sociais nós temos a vida inteira. Eu me recordo, outro dia, eu estava fazendo uma palestra sobre história da arte, falando sobre modernismo. E, senhores, senhoras, modernismo é tudo aquilo que está à frente, pura e simplesmente. Vejam que quando houve o Renascimento, eles eram modernistas em relação aos artistas, aos pintores anteriores. Depois disso, nós tivemos modernismo, em todos os séculos sempre houve modernismo. O termo modernismo, que surgiu com Marinetti na Gazeta de Bolonha em 1908, e depois no Figaro, que também verteu para o francês o manifesto do modernismo. Na verdade, o modernismo existe sempre. E nós somos todos propensos a ver algo moderno na frente. Posso dizer a vocês, com experiência já dos mais de 70 anos de vida, é que a vida mudou. Mas mudou mesmo? Mudou para mim. Mas tinha mudado para os meus pais também. E mudou para os meus bisavós também. E mudou para todo mundo. O futuro aí está. Nós temos que enfrentar o futuro com confiança. E nós, os mais antigos, e temos certeza que no futuro nós não vamos estar aqui com vocês, mas estaremos lá em cima, ou lá embaixo, não sei bem, hein? Não, lá em cima, porque eu vou mencionar os nomes. Então, lá em cima com o Gilberto, com o Rubens Gomes de Souza, Fábio Fanucchi, com o Sampaio Dória, o Geraldo Ataliba, o Tito Rezende, o Djalma de Campos, o Rui Barbosa Nogueira, o Tarcísio Neviani, o Nilton Latorraca e tantos outros que trabalharam com a gente. Nós vamos estar acompanhando vocês lá de cima, tentando ajudar. Os outros lá de cima, eu não sei onde eu vou estar, não. Mas está aqui. Ok, gente, era para passar uma história para vocês, sem cansá-los. Se vocês quiserem ter essa história detalhada, eu vou acabar de escrever isso. Minha secretária sempre briga comigo e fala, doutor, o senhor não publica mais. O senhor quer melhorar e larga de lado depois. Eu vou publicar isso daqui sim, viu? Daí vocês vão ler se quiserem, tá bom? Muito obrigado a todos, então. Senhores e senhoras, eu vou substituir o meu amigo Adams, que preso às suas altas funções em Brasília,
não pôde comparecer. O tema que nós reservamos para o Adams era, ou é vastíssimo, a dinâmica e a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. O tema é vastíssimo e por duas razões interligadas. Primeiro, a intensa constitucionalização da matéria tributária na Constituição de 88. Não só a matéria tributária, quiçá outras estão fortemente representadas no texto maior. Mas como nós somos tributaristas, temos que anotar que houve uma constitucionalização excessiva, ao meu juízo, do direito tributário na Constituição. De conseguinte, o contencioso tributário constitucional teria que ser também enorme em função dessa maciça constitucionalização, seja através do controle direto de constitucionalidade das leis, ou controle concentrado através de ações diretas e reclamações constitucionais, quer através dos recursos extraordinários advindos do controle difuso de constitucionalidade das leis e atos normativos em matéria tributária. Então, diante deste quadro dantesco, sobrou-me o arbítrio pelo qual peço profundas desculpas aos senhores, sobrou-me o arbítrio de selecionar duas espécies tributárias para verificarmos como tem evoluído a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária. De todo modo, as espécies que eu escolhi são de grande importância jurídica e são de alta nobreza constitucional. O primeiro tema diz respeito à proibição de bitributação sobre o mesmo fato gerador, no que tange a impostos. E a percepção de que o fato gerador dos impostos é um fato da esfera particular do contribuinte, de conteúdo econômico, revelador de capacidade contributiva. A capacidade contributiva é um dos fundamentos inegociáveis do direito tributário. Portanto, tenho a dizer que o nosso Constituinte, ao operar a repartição de competências tributárias, adotou uma teoria, que eu anotei os autores aqui, uma teoria apoiada por autores de grande nomeada, como Giannini, Sainz de Burranda, Renzel, Blumenstein, Villegas, Pérez de Ayala, Rubens Gomes de Souza, Aliomar Balieiro, Gilberto de Olhoa Canto, sempre de saudosa memória para nós. E que intuições desses estudiosos que trabalharam desde a Emenda 18 à Constituição de 65, Código Tributário Nacional, a Constituição Castrense de 67, e o nosso sistema tributário começou em 65 e veio integrando as constituições subsequentes, inclusive a última de 88. O substrato desses teóricos e adotados pelo Constituinte foi a dos tributos vinculados ou não a uma atuação estatal. Ou seja, os impostos são aqueles tributos cujo fato gerador é uma situação da vida que depende de qualquer atuação estatal. Ter renda,
ter veículo automotor, ser proprietário de uma fazenda, quer dizer, fatos da esfera particular do contribuinte, reveladores de capacidade contributiva, ao passo que as taxas e as contribuições seriam tributos que teriam por fato gerador atuações do Estado vinculados ao pagante, pela prestação de serviços públicos ou exercício de atos de polícia, no caso das taxas, e no caso das contribuições de melhoria, por uma melhoria produzida pelo Estado, valorizadora do patrimônio particular, ou uma prestação estatal específica remunerada para determinados grupos sociais. Quer dizer, a teoria jurídica brasileira, internacional, dos grandes mestres, e o Código Tributário e a Constituição brasileira se casavam em perfeita harmonia. A Constituição brasileira talvez seja mais, em tese, a mais perfeita do mundo. O nosso sistema tributário tem uma exaustiva repartição de competências tributárias, ou, por outro lado, uma repartição de rendas tributárias entre as três ordens de governo da Federação. A nossa Constituição tem uma exauriente relação dos direitos e garantias do contribuinte, legalidade, anterioridade, tipicidade, retroatividade, capacidade contributiva, não confisco, igualdade, enfim, regras para a resolução de conflitos de competência, um regramento exaustivo das competências, limitações ao poder de tributar, como nenhuma Constituição jamais teve no mundo até o presente momento. Pois bem, o que sempre se disse é que o fato gerador dos tributos é um fato da vida que não implica atuação estatal. E que a base de cálculo dos impostos, dos tributos não vinculados a uma atuação estatal, é uma dimensão do fato gerador. E só pode ser uma dimensão do fato gerador, sem que nenhum elemento estranho polua a base de cálculo. Daí, eu vou entrar agora no exame da primeira espécie, que trata desse assunto das bases de cálculo dos tributos, e verificar como a Corte Suprema tem encarado essa problemática. Em que pese a clareza da doutrina constitucional e os fundamentos doutrinários que embasam a Constituição, na prática, o legislador sorrateiramente começou a incluir na base de cálculo dos tributos um fenômeno que alguns até chamam de ninho de cobras, começou a inserir na base de cálculo de uns tributos outros tributos. E outros tributos não são dimensão do fato gerador de determinado imposto. Simplesmente porque é um elemento totalmente estranho ao fato gerador dos impostos. Esta prática vem sendo tolerada pela nossa Suprema Corte, ciosa de que não deve interferir no munus legislativo em tema de tributação, em homenagem à tripartição dos poderes, à moda de Montesquieu, uma tripartição que hoje é objeto de intensa discussão pelos constitucionalistas. No entanto, se a nossa Constituição é principiológica e acima dos três poderes, o Supremo também deveria sê-lo,
como controller da Constituição. Se nós temos uma Constituição principiológica, o Supremo, como o guardião da Constituição, deveria ser igualmente principiológico e raciocinar com as grandes linhas e os grandes princípios que amoldam o sistema tributário da Constituição. Todavia, não é isso que ocorre. Podemos ver esse fenômeno no recurso extraordinário 559.937, bem recente, que, com base na teoria da argumentação, da tópica, sobre competência tributária, e não por razões principiológicas, como era de se esperar de uma corte constitucional, assentou que o ICMS e as contribuições não podiam entrar na base de cálculo do PIS e da COFINS cobrado nas importações. A defesa de que a base de cálculo é uma dimensão exclusiva do fato jurídico não foi cogitada, e sim a tese de que o valor aduaneiro, como já definido na legislação tributária, seria o limite da competência da União na espécie. E concluiu o Supremo também que esse tipo de PIS e COFINS era um outro tributo, diferente do que incidia sobre receita nas operações internas. Quer dizer, ele se limitou a uma argumentação tópica em termos dos limites de uma competência tributária baseada na lei. Ora, o que a sociedade esperava era uma interpretação principiológica e sistemática, dizendo que a base de cálculo dos impostos, e mesmo das contribuições, quando são impostos finalísticos, não pode ser artificialmente aumentada pela inclusão de outros impostos, desfigurando-a constitucionalmente. Tributos são custos incorridos pelos contribuintes em razão de lei, e não fatos da vida reveladores específicos de manifestação de capacidade contributiva. No limite extremo, o paradoxo se instalaria soberano. Pagar imposto é fato gerador para pagar imposto, já que a base de cálculo de determinados tributos, no momento da importação, a metade do valor chega a ser imposto, imposto sobre imposto, um rebatendo sobre o outro. Ninguém paga imposto sobre o patrimônio, incluindo nele impostos pela sua aquisição. Ninguém paga imposto sobre a renda ganha, sem descontar os impostos incorridos para obtê-la, a renda. Ninguém deveria pagar impostos sobre a renda gasta em bens e serviços, importações ou exportações, incluindo outros impostos na base de cálculo. Porque isso fere o sistema plantado na Constituição. É uma interpretação sistemática sobre o que é fato gerador, o que é imposto e o que é a base de cálculo. Não é difícil extratar da Constituição e do Código uma teoria harmônica que faça respeitada a Constituição. O segundo tema que escolhi foi aventado no recurso extraordinário 560.626. A Corte Suprema reafirmou contra a União Federal que o prazo prescricional, segundo o Código Tributário Nacional, é de 5 anos para todo e qualquer tributo.
e fulminou de inconstitucionalidade os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91. Contudo, ao modular os efeitos de sua decisão, a Suprema Corte declarou que teriam eficácia pró-futuro. A sua declaração de inconstitucionalidade teria eficácia pró-futuro, e não ex tunc. E vedou a todos os contribuintes que pagaram indevidamente, mas não se rebelaram, negaram a estes contribuintes o jus postulandi para repetir o indébito. Parece-nos que a modulação só deve ocorrer nas decisões do Supremo em matéria tributária quando for em favor da segurança jurídica dos cidadãos. Nunca do Estado, que institui e cobra tributo inconstitucional. Ou quando a Corte, seria um outro caso, muda abruptamente a jurisprudência, o que no caso não ocorreu, pelo contrário, porque ela reafirmou a tese da unicidade do prazo de 5 anos para todo e qualquer tributo, independentemente de ser estadual, federal, municipal, contribuição, taxa, imposto, seja lá o que for. Com isso, verificaram-se os seguintes dislates. Se o Estado cobra indevidamente e recebe, não se obriga a devolver, punindo o bom pagador, reverente à lei posteriormente declarada inconstitucional. Se o contribuinte, porém, se opõe, ele faz jus à restituição, porque a modulação foi assim. Quem já entrou tem direito de prosseguir. Quem não entrou, entrasse. Porque a minha decisão vale daqui para frente, não daqui para trás. O jus postulandi, ou melhor, nisso, no dizer, quem entrou tem direito à repetição, encobre um incentivo à presunção de inconstitucionalidade de toda a lei tributária e é um convite à litigiosidade. O recado que se passa é: desconfiem do legislador, não tenham confiança na lei. O jus postulandi, o acesso ao judiciário dos que pagaram com a declaração de inconstitucionalidade, foi extirpado da Constituição e o Supremo tornou-se um legislador positivo no que tange ao direito processual relativo à repetição do indébito tributário. Quando, na verdade, todo e qualquer cidadão, se tiver interesse de agir, e legítimo interesse econômico ou moral, tem o direito de bater às portas do tribunal e pedir que um juiz lhe declare o direito, seja contra outra pessoa, seja contra o Estado. Isso é elementar no Estado democrático de direito. Passou-se o recado de que a tributação por via das dúvidas deve ser sempre resistida. A pretensão legítima do Estado de cobrar tributos deve ser sempre resistida. Restou a sensação de que o poder tributante pode agir inconstitucionalmente, sem sanção jurisdicional, o que não é educativo, porque o Estado deve pagar pela lei que fez inconstitucional e pela cobrança inconstitucional, a obtenção de receitas de maneira inconstitucional. Alguma consequência tem que ocorrer.
para que haja mais tino e não desatino, para que haja mais prudência e não imprudência na cobrança, na feitura e na cobrança dos tributos. E não havia por que modular. Não houve alteração na jurisprudência, mansa e pacífica, esta sim afrontada pelo Estado-administração. No entanto, e aqui não faço eu um répito à Suprema Corte, no entanto, entre os poderes da República, ele é o mais confiável. Fazer dele uma verdadeira corte constitucional, pois hoje é mais uma corte de cassação. Nunca se viu uma Suprema Corte com a pletora de causas e um leque tão grande de competências. Fazer da Corte Suprema uma Corte Constitucional é um dever de todos nós. Que sejam tecidas as loas devidas aos ministros e à Suprema Corte. Coube-me aqui apenas esse ingrato trabalho de apontar 2 acórdãos e 2 soluções que não nos satisfizeram em termos da evolução da jurisprudência em face da Constituição, pelo que, desde logo, peço desculpas. Muito obrigado. Em sendo assim, eu que dirijo os trabalhos, declaro encerrada a primeira etapa do nosso Congresso.